Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Vai, tecladista. Tua bondade me seguirá. Meu Deus, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Eu me rendo a ti, com meu ser, entrego tudo a ti. Vai ficando de pé, pega a sua Bíblia dizendo: tua bondade me seguirá. Vai, baterista, não fica tímido não. Vem, ajuda aí. Render graças ao Senhor. Você pode dar a Ele glória, louvor, honra, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, disse Ele. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? É a Ele que nós nos rendemos nessa noite. Perante Ele, diante dEle, é que nós nos apresentamos. Por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa do sangue do Filho. Alabaste. Nós podemos nos aproximar. Eu gostaria que você estendesse uma palavra de gratidão do seu vocabulário, da sua espontaneidade a Ele, e agradecesse, tão somente agradecesse. Agradeça a Ele, agradeça, diga alguma palavra bonita para Ele, elogio nessa noite. Elogie Ele pessoalmente, intencionalmente, diretamente. Elogio, diga para Ele: eu vim porque a tua palavra me levanta, eu vim porque a tua presença me renova, eu vim e estou aqui como Pedro. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Só o Senhor coloca os meus pensamentos em ordem, só o Senhor acalma o meu coração, só o Senhor alinha a minha vida, aplana os meus caminhos. Verdadeiramente o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada deitar me faz em verdes pastos. É o Senhor quem me guia mansamente a águas tranquilas. Quando o remédio não dá jeito, somente o Senhor refrigera minha alma. Ao Senhor a minha devoção, ao Senhor o meu louvor, ao Senhor a minha gratidão, ao Senhor toda a honra. Seja exaltado, que a nossa vida te cante, que a nossa vida te celebre, que a nossa vida te exalte. Diga: eu cantarei, na bondade de Deus. Oh, você pode dizer amém. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o cordeiro e o leão. Eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande aqui. Raiz de Jessé, lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. A Ele seja a honra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Só Ele é. João disse que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a origem, Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele também é a cobertura. Ele é o que era, o que é e será eternamente. Aleluia, 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 aleluia. A Ele a glória. Abra sua boca e declare: a Ele a glória. Pra sempre, sempre, pra sempre. Levante a
amém. Alguém sabe dar aquele assovio bem alto, aquele de júbilo? Isso, para Ele tudo que tem fôlego, louve o nome dEle. Aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. São dias como esse, irmão, são noites como essas que fazem a gente entender a expressão de louvor, a expressão de celebração do Salmo de Davi, quando ele diz: mais vale um dia nos teus átrios, não é, do que 1000 em outra parte. Ele diz assim: é melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Eu queria muito que você olhasse para alguém agora e sem preguiça e sem esquisitice dissesse assim para essa pessoa que está ao seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Pergunta assim para ele ou para ela: e daí? Diga assim: e daí? Que quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, até o que era para dar errado na tua vida dá certo. Você fica alinhado com o plano de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar num sincronismo tão perfeito. Não é, isso é raro. A casa de Deus, o culto de louvor ao Senhor, está entre as raras oportunidades que a gente tem de viver um sincronismo de alinhamento perfeito, de estar na hora certa, no lugar certo e fazendo a coisa. Não tem como dar errado. É por isso que enquanto você está aqui, Deus está alinhando tua semana, preenchendo os teus dias, organizando o teu tempo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bendito seja o Senhor que te trouxe. E bendito seja você que veio, porque Deus não obriga ninguém. Se veio, veio porque deixou o Espírito Santo te convencer de que você deveria estar aqui. Deus abençoe tua vida. A palavra de Deus diz: benditos são os que vêm em nome do Senhor. Você é bendito. Não estou falando para te agradar, não. Estou falando porque é a verdade. Você é bendito. Você é bendito. Talvez você ouviu alguém hoje dizendo para você: você é uma praga. Não é não, você é bendito. Talvez alguém aqui ouviu alguém descompensado dizer: você não presta. O Senhor está removendo essa palavra e está dizendo: você é uma bênção, meu filho. Você é uma bênção, minha filha. Aleluia. Pegue comigo sua Bíblia aí. Vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu. Nós vamos ler 2 textos, tá bom, gente? Primeiro vai ser Lucas capítulo 22. Vou pedir meus amigos. Meu filho, vou pedir uma cadeira para você, que você vai ficar comigo o culto todo, tá bom? Dá uma cadeira aqui pro meu amigo, meu guitarrista aí também. Dá um lugar VIP aí para ele, por favor. Glória a Deus. Quando eu ficar doido, vocês ficam doidos comigo. Tá, meu baterista? Ficar doido comigo, ficar com medo não, ficar tímido não. Tu viu que eu te olhei, tu já entra na marcha. Ele tá ligado. Oh, glória. Lucas, capítulo de número 22. E aí eu vou pedir meu sonoplasta. Cadê meu sonoplasta? Como é que chama meu sonoplasta? Tiago. Tinha que ser um discípulo do Senhor, né, Tiago? Bendito. Tiago, esse negócio de despressurização do avião, sabe? Isso está acabando comigo, menino. Tem hora que eu chego surdinha. E eu sei que o som tá bom, porque eu estava ali ouvindo, assistindo culto, né? Assistindo não, participando, porque eu não venho para culto para assistir. E vi que estava bom. E eu sei que tá bom, mas se você perceber que eu estou me esforçando muito, tu alivia um pouquinho o compressor para mim. Não é porque o som tá ruim não, o som tá top. É porque eu estou com uma dificuldade em razão da audição, tá bom? Amém, meu filho. Da boca das crianças e dos que mamam, suscita a Deus o perfeito louvor, está na Bíblia. Lucas 22, versículos de número... Lucas 22, versículos de número 60, 61 e 62. Perdão, esquece o 60, 61 e 62.
Quem achou, diga amém. Coisa boa, igreja, que a gente pode beber água. Diz assim o texto. Deixa eu já deixar pronto aqui para vocês, irmãos. Depois a gente vai ler, sabe o quê? Depois a gente vai ler João 21. Consegue deixar aberto já no jeito aí, João 21 também? Camila, já foi uma luta para achar Lucas. É por isso que você tem que usar mais Bíblia de papel. É um privilégio. Eu sei que a palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Se isso não fosse verdade, na recuperação do regime talibã no Afeganistão, as mulheres não teriam sido degoladas por terem sido encontradas com o aplicativo da Bíblia Sagrada nos seus celulares. Mas nós estamos em um país onde temos liberdade de andar com a palavra de Deus. Então, sempre que você tiver oportunidade, tenha em mãos uma Bíblia de papel. Por quê? Porque isso aqui não é apenas um livro, irmãos. Para nós, cristãos da América Latina, onde temos liberdade para andar com ela, isso é também um símbolo de liberdade do Evangelho dentro da nossa nação. Não olha para ninguém não, que quem está com o aplicativo agora está dizendo, ai Jesus. Mas eu repito, isso não é uma crítica. É só um acréscimo. Lembra que eu comecei dizendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja, né? Isso aqui é um privilégio. Quem aqui já usou aquela salinha que tem no aeroporto, que você consegue entrar dependendo da categoria do cartão de crédito que você tem? É muito bom, aquilo é um privilégio. É um privilégio. Completa aí só para ter certeza que você está me ouvindo bem. Aquilo é um privilégio credenciado a quem tem determinada categoria de cartão. Aquilo já me salvou várias vezes. Por quê? Porque lá tem comidinha de graça. Tem coisas para beber não alcoólicas. Estou falando de mim, tem as alcoólicas, mas as minhas são não alcoólicas. Sabe? Aquilo ali, rapaz, já salvou muita correria minha. É um privilégio. Se você soubesse que você tem um privilégio, você deixaria de usufruir? Não deixaria. Ninguém joga fora um privilégio. O privilégio faz você se sentir especial, não é? Fala a verdade. Faz ou não faz? É isso que eu quero que você entenda. Ter isso aqui em mãos é um... Quantos viram anteontem? Saiu a notícia anteontem e ontem a confirmação da esposa dele, o missionário no Quênia, que foi sequestrado e morto. Missionário no Quênia, fazendo a obra, onde estava o maior símbolo da implementação do evangelho dele lá, para ser capturado. A sua? Você está entendendo? Não é só um livro. Então, quando você estiver num país que você tiver a liberdade de andar com isso aqui, não tira da bolsa, abre dentro do ônibus, usa no Uber. Quando vier para a casa de Deus, pega uma da capa preta, bem grandona, para todo mundo ver que os Bíblias estão vindo. Isso é um privilégio. Lucas, versículos 60 e 60. Não, 60 a gente... Isso aí, pronto. E aí depois a gente vai para João. Qual é o capítulo de João que eu falei? Graças a Deus. Vamos lá. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Ele está lembrando aqui a palavra, ó. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos lá para João agora. João 21, versículo 14. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressurgido entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus:
apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez. Completa, igreja, por favor. Perguntou-lhe pela? Perguntou-lhe pela? Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Continue olhando para o versículo 17 e responda para mim. De acordo com o que está escrito, Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntava ou porque ele estava perguntando pela terceira vez? Olha para o texto, versículo 17. Vou perguntar de novo. Pedro fica triste porque Jesus lhe pergunta ou porque lhe pergunta a terceira vez? Ele está triste pela indagação, ele está triste porque ele percebe que ela está sendo feita pela... E ele sabe o que isso significa. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Pastor Samuel, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Deus abençoe tua vida, tua casa. Vanessa, amo sua vida. Eu amo esse casal porque eles são íntegros. Eu vejo neles uma integridade que só o Espírito Santo pode testificar. Deus continue abençoando e abençoando também esse novo desafio, essa nova empreitada. Onde é que vai ser a nova igreja que você disse? General Carneiro, até o nome já está preparado. O Senhor proverá para si. É forte. Deus abençoe. Quero aqui aproveitar também a oportunidade de dar um feliz dia do pastor para todos aqueles a quem o Senhor... Vamos aplaudir a Deus pela vida dos pastores. Ô glória. Está me dando vontade de rir. Eu estou vendo umas ovelhas aqui que teu pastor está dizendo: cadê aquela ovelha? Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe todos os irmãos, viu? Glória a Deus. Vamos lá. O texto de Lucas, que a gente leu, o capítulo 22, ele narra, não só o finalzinho ali dos versículos 60 e pouco em diante que a gente foi lendo, mas desde o início ele é um episódio muito importante, porque ele traz a narrativa da celebração da última ceia. A ceia já é importante, gente. A última, então, é um ato, meu Deus, extremamente memorável, que precisa ser considerado, até porque o que está para acontecer ali vai ser replicado como o maior ato simbólico e memorial da igreja até o dia de hoje. Algumas coisas que vão acontecer ali alinham a nossa vida à eternidade, mesmo enquanto nós estamos aqui na terra. Por exemplo, na celebração da última ceia, Jesus fez um juramento. Ele entregou uma promessa coletiva, dizendo: olha, o que nós estamos vivendo hoje aqui, até que eu viva novamente com todos vocês, eu não viverei mais novamente. Ele está aguardando, ansioso, as bodas. Ele diz: olha, do produto da vide que tomamos hoje aqui, até aquele grande dia em que eu possa me reunir novamente com todos vocês, eu não o tomarei mais. Há uma expectativa sendo gerada para um reencontro. Oh, glória a Deus. E aí veja, é um ato, uma cerimônia extremamente importante. Agora veja, se o ato da ceia é uma cerimônia extremamente importante, até para nós hoje, eu não sei, mas eu aprendi a considerar a ceia um dos atos mais emblemáticos da igreja. A roupa que a gente usa para a ceia normalmente é uma roupa um pouco mais arrumada. Se um dia você costuma a faltar num culto oficial da igreja, você cuida para que jamais esse culto caia no dia da celebração da ceia, porque você leva em consideração toda a relevância e a seriedade da Santa Ceia. Então imagina, se por tudo isso já é importante em nossos dias, imagine o tamanho da relevância disso, quando o homenageado é também o celebrante.
É o que está acontecendo aqui nesse contexto de Lucas 22. Jesus é quem está celebrando a ceia. Não, você não está entendendo. Já era para tu estar todo arrepiado. Jesus, imagine como se fosse um culto, igual estamos hoje aqui, tá? Só para a gente entender. E aí você estivesse no caminho vindo para cá e alguém perguntasse assim para você: quem prega hoje lá no culto? E você dissesse assim: Jesus. Não, esquece. Esquece. Jesus. Aí não o bastante, o texto diz que ele vai ministrar essa ceia. Imagina, o corpo ministrando o corpo, o sangue ministrando o sangue. Eita! O vinho. E aí ele celebra, ele ministra, ele dirige e ele prega. Ai, gente, imagina esse ambiente. Imagina esse ambiente. Ele ministra, ele prega, ele celebra, ele parte o pão. E não me diga que ele parte de qualquer maneira, porque os discípulos no caminho de Emaús disseram que o coração queimava quando via ele partindo o pão. Aí ele está lá celebrando, fazendo esse momento, e não fica com inveja deles, não. Olha para alguém aí e diga: nós vamos viver esse momento. Nós ainda vamos viver esse momento. Ele está aguardando esse momento está sendo preparado. Oh, Maranata! Maranata! Agora veja, um ambiente como esse, uma celebração como essa, já não, como se isso já não fosse, meu Deus, apoteótico. Aí o texto diz que depois de cear, tendo Jesus ceado, sabe o que ele faz? Canta um hino. Além de dirigente, pregador, é o ministro, é o cantor. Ele ministra a adoração. A gente não leva mal não, mas no céu não tem ninguém desafinado. Não tem. Naquele grande dia até quem não canta vai cantar. Corpo glorificado, até teu timbre de voz vai ser diferente. Se teu nome vai mudar, tu acha que tua voz não? Olha pro teu irmão aí, diga pra ele: lá eu canto muito, tá? Aí veja. Ele vai cantar um hino, como se não bastasse aquele ambiente tomado pela sua presença, pela sua santidade, pelo sacramento, sabe, por tudo que é santo, por tudo que é imaculado, por tudo que é puro, como se já não bastasse aquele momento de comunhão direta, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, depois daquele momento, vai cantar um hino, e vai cantar um hino. Jesus começa a cantar. Quisera que João, quisera que Lucas tivesse escrito. Que canção foi essa? Ele vai cantar. Ele canta. Gente, eu não consigo imaginar uma cena onde Jesus começa a cantar. Não é? E ele canta. É um momento tão especial e inesquecível que você pensa: não tem como nada dar errado, mas escuta, que num flash de segundos tudo vai mudar, tudo. Rapaz, olha o que o texto diz. Depois desse episódio, Jesus começa a falar da sua retirada do meio deles. Por quê? Porque esse é o último momento de comunhão que ele está tendo com eles, antes de viver o momento de captura e de crucificação. Quem está ligado, diga amém. Então ele está treinando os seus discípulos e explicando para eles que ele vai ser retirado, o que vai acontecer com ele, aquela coisa toda. Mas ele ainda não saiu, ele está ali ainda naquele momento, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, de mentoria, um intensivão com os seus discípulos. E logo depois desse momento ele está ali falando. Aí o texto diz: e houve forte discussão entre eles. Irmão, como é que o pau quebra depois de uma ceia dessa? Não. Porque foi o que aconteceu. Eu não estou inventando, você pode ler depois, melhor em casa ou aqui agora, se quiser. O texto diz: e levantou-se entre eles quem? Os discípulos acabaram de cear. E houve entre eles forte discussão. O que é forte discussão, gente? A veia do pescoço de alguém se levantou. Alguém está falando mais alto. Agora, se você acha que isso é ruim, fica pior. Sabe qual é o motivo da briga? E discutiam entre si para saber dentre eles qual seria o maior. Que vergonha! Depois de um momento desse, com Jesus ainda presente, enquanto ele fala da sua saída, eles brigam para ver quem vai saber, quem será a liderança na ausência dele. Ninguém discute liderança na presença de Jesus. Na presença de Jesus, liderança é ele. Quem reina é ele. Isso é um absurdo.
Porque a Bíblia diz que as obras da carne são dissensões, porfia, espírito faccioso. Deu esse nível de briga. Ai, irmão, é obra da carne. Agora, como é que pode? Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: acabaram de cear. Aí veja, Jesus espera de Pedro um comportamento mais proeminente. Por que que ele faz isso? Porque está clara uma predileção de liderança sobre a vida de Pedro. E você precisa entender que a quem muito é dado, muito também lhe será. Preste atenção, você sabe por que que as pessoas querem desenvolver relacionamento somente de rede social? Porque relacionamento de rede social, você não vê quem de fato eu sou, você vê a sombra ou o reflexo do que eu quero que você pense que eu sou. Ali a gente comunica ao outro a imagem que a gente quer que o outro tenha de nós. Proximidade revela defeito. Completa para mim, por favor. Proximidade revela defeito. Proximidade revela defeito. Proximidade revela defeito. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas querem demonstrar perfeição. Só que proximidade revela defeito. Segunda coisa, intimidade. A proximidade traz consigo intimidade. Quanto mais você desenvolve convivência próxima de alguém, mais íntimo você fica daquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem essa segunda questão. Intimidade manifesta confronto. Não existe intimidade que não revele confronto. Você só se permite ser confrontado e você só aceita um nível de confronto que te abala por quem realmente te conhece de perto. Porque pessoas estranhas não têm liberdade para confrontar você de frente. Elas não têm autorização. Por exemplo, as maiores discussões aonde acontecem entre maridos e esposas, entre mães e filhos. É a área da intimidade, é a única área capaz de revelar confronto. Tem coisa que só uma esposa pode dizer para um marido. Tem coisa que uma esposa só pode ouvir de um marido. Uma outra pessoa não tem autoridade para falar com ela determinada coisa. São padrões de intimidade. Então veja, há de Jesus uma predileção notória, não só sobre Pedro, mas sobre Tiago e João. Está aí o Monte da Transfiguração e tantos outros episódios que mostram que a intimidade de sua afinidade está muito mais ligada a esses três discípulos. E dentre os três, há ainda um que ele determinou e predestina para um nível de liderança da igreja primitiva, e esse é Pedro. Agora, quem é Pedro? Sanguíneo. Quem é Pedro? Aparentemente o que não apontava para a liderança. Não sou eu, é a palavra de Deus, ela te prova o que eu digo. Olha isso aqui. Forte discussão entre eles. Jesus repreendeu a todos. Ele parou com a discussão diante de todos, dizendo assim: estando eu entre vós, quem é a maior autoridade? Pergunta retórica, porque todo mundo sabia que a maior autoridade era ele. Aí ele diz: mas como é que funciona na cultura de vocês? A autoridade senta e é servida? Ou ela levanta e serve? Todo mundo sabe disso. A autoridade senta e é servida. Aí ele diz: mas estando eu entre vós, sentei e fui servido ou vos servi? Todo mundo lembra do ritual da lavagem dos pés. Toalha, bacia, água. Jesus se colocando na posição de servo da casa. Aí ele não vai corrigir eles por eles quererem posição. Ele vai corrigi-los pela maneira como eles querem a posição. Jesus não tem problema com grandeza. Jesus não tem problema com quem sabe onde quer chegar. Ele só quer saber qual é a motivação que vai te levar lá. E ele está vendo que a motivação está corrompida. A briga aqui não é por serviço, é por status. Vaidade pura. Aí ele diz: no meu reino, o maior. Então fica claro já uma verdade aqui. Há lugares de posição de destaque no meu reino e eu não sou contrário a eles. O meu reino é um lugar que destaca pessoas. No meu reino, o maior é o que serve.
Tendo dito isso para todos, cessou a discussão, vai falar agora diretamente com Pedro. Abra comigo a sua boca para você entender o que o Espírito diz à igreja. E diga assim, diretamente. Diga mais forte, diretamente. Diga assim, pessoalmente. Diga assim, intencionalmente. Vai direto para Pedro. Quantos estão brigando? Todos. Mas na hora de falar intencionalmente, diretamente, pessoalmente, ele fala com um só. Quem? E não chama de Pedro, o nome que ele mesmo deu quando conheceu. Tu és Pedro. Só que nesse dia ele chama ele de, que é a raiz etimológica do seu nome. Simão fala da sua origem. Eu disse que Simão fala da sua? Porque ele está vendo que o que está acontecendo ali é a manifestação da sua natureza humana caída, antiga. Aí ele diz, Simão, Simão, 2 vezes despertamento. Satanás te pediu para se andar como trigo. O que é isso? Peneirar você. Mas eu roguei ao Pai para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, mano, acabou de cear. E não está? Não finge que não entendeu, não. Responda para mim, Pedro está convertido? Olha para o teu irmão e diz, está ceando assim? Aqui, ó. Quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. O que Pedro está ouvindo de Jesus? Uma advertência pessoal, intencional. E qual foi a outra coisa que eu falei? Isso aí. Direta. Chega nele, Simão, Satanás, ó, está cirandando você. Você não está percebendo. Ele veio te peneirar, te provar, arrancar tua casca, fazer contigo igual se faz com o trigo. Mas eu intercedi, roguei, pedi por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo, Pedro, tu ainda não é convertido, mas eu estou orando, você vai ficar. E quando você ficar, Deus está dizendo a alguém aqui, não desista das pessoas. Elas valem cada investimento, elas valem cada intercessão, elas valem cada oração, porque uma alma ainda vale mais que o mundo inteiro. Mas ele está dizendo, quando tu te converter, tu vai ficar tão bom que tu vai fortalecer a fé dos teus irmãos. Ou seja, tu vai ficar mais crente que eles, mais forte que eles, mais líder que eles, mais para frente que eles, mais corajoso que eles. É por isso que você vale o investimento. Aí ele ouve isso, o que Jesus está dizendo a grosso modo? Pedro, você não está pronto. Pedro, você não está, mas vai ficar. Olha como ele responde. Estou pronto. Estou pronto para ir contigo. Ele tá achando que está pronto. Estou pronto para ir contigo à prisão. Aqui, ó, ele achando que está pronto. E até a morte. Tá não. Não vai não. Estou pronto. Jesus acabou de dizer que você não está. Como é que você abre a boca para dizer que você está pronto? Ele acabou de te advertir. Estou pronto. Não está não. Estou pronto. Então tá bom. Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não é uma, não são 2. Você vai me negar 3 vezes. Captura, Getsemane, traição de Judas. Levam Jesus. João passa pelo pátio, consegue fazer Pedro passar para entrar também. Pedro entra, vê uma fogueira, se assenta ao redor com as pessoas. Jesus já foi capturado. Ele já fez um monte de besteira no caminho. Acabou de pegar uma espada que não era dele para cortar a cabeça de um homem. A sorte é que ele era tão ruim que ele só tirou a orelha. Olha o constrangimento. Jesus pegando a orelha do homem no chão, pegando a orelha do homem no chão, colocando na cabeça do homem, dizendo, Pedro, guarda essa espada na bainha, como quem diz. Vai ele, agora assentado ao redor de uma fogueira, uma mulher, é a primeira a vê-lo, e ele anda como ele, fala como ele, se parece com ele. Ela olha para ele e diz, eu te conheço,
eu te vi andando com ele. E ele responde: eu não conheço ele. Apavorado e com medo, eu te pergunto: aonde está todo aquele amor? Ali. Todo aquele amor continua ali. Só que o medo faz a gente duvidar das maiores certezas que a gente já teve na vida. Um homem olha para ele e diz: é verdade, você o conhece. E ele diz: eu não o conheço. Do que você está falando? E então vem outro e diz: você sabe quem ele é? E ele diz: eu nunca vi ele. Na hora parece filme, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus olha para trás. Quando Jesus olha, o olhar de Pedro, parece filme, bate de frente com o olhar de Jesus. Que constrangimento! Traiu o herói da minha vida. Decepcionei, abre aspas para o que eu estou dizendo. O homem que me deu razão de viver e que investiu em mim os melhores anos da sua vida. O texto diz que ao viver esse episódio, ele sai dali para chorar amargamente. E eu quero louvar a Deus por essa amargura. Eu quero louvar a Deus por essa angústia. Porque quem comete um pecado não se justifica, primeiro se amarga. Quem comete um pecado não se justifica, confessa. Pedro vai sair dali, vai ficar amargo, vai ficar angustiado, vai ficar triste. E eu louvo a Deus, porque uma pessoa com o coração dele, uma pessoa chamada por Jesus como ele foi, não pode reagir diferente. Eu não estou dizendo que eu estou feliz com a situação dele, mas estou dizendo que o caminho para a recuperação de um homem íntegro como ele é esse. Deus trouxe gente hoje aqui, e por mais que não tenha sido o que você pensou que ouviria, Ele trouxe hoje aqui para te dizer: você ainda não está pronto, mas eu estou te preparando, eu vou te enviar, e todas as áreas que você fracassou, para alabacaxaia, todas as áreas que você cedeu, todas as áreas que você falhou, todas as áreas que você errou, eu vou fazer de você não um líder frustrado, um pai frustrado, uma mãe frustrada, não, um filho frustrado, não. Você vai se tornar ponte para que outras pessoas não caiam mais nas áreas que você caiu. Eu vou te levantar, mas o caminho até lá não é júbilo, não é celebração, é hora de chorar, é hora de lamentar, é hora de dizer: ai de mim que vou perecendo. Não finja que não aconteceu. Não finja que sua intimidade com Deus não foi rasurada por alguma coisa que você fez. Não finja. Seu padrão de confronto será no mesmo nível da sua intimidade. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente que não só peca, não só erra, não só falha, mas se refastar lá na lama, sabe? Se lambuza, entra e sai, e parece que nada acontece. Deus não lhe adverte. Parece que porta nenhuma se fecha e coisa nenhuma de mal lhe acontece. Se a gente não vigiar, a síndrome que pegou Asaf pega a gente também. E a gente começa a vir para cá e a se questionar: por que sofre o justo e por que o ímpio prospera em seu caminho? Está todo errado, e parece que quanto mais peca, mais cresce. Está todo errado, e parece que quanto mais erra, mais desenvolve. Aí vem o crente que buscou viver e servir ao Senhor, mas cometeu algum deslize. Irmão, eu sou da época que não precisava nem cometer um deslize. Você só pensava em pisar fora da faixa. Quando você entrava no culto, não tinha esse negócio de exposição, processo, não era assim não. Está viva até hoje. Missionária irmã Lídia, Assembleia de Deus Vida na Palavra lá em Queimados. Se eu só pensasse em falhar, Deus trazia aquela mulher numa marcha. Ela botava o dedo na minha cara. Ela me levantava no meio da congregação, tipo na hora de um louvor. Ela falava tão alto que o cantor parava de cantar para ela ouvir. Ou melhor, para ela falar. E aí ela gritava: te digo eu assim. Era o Senhor na primeira pessoa na boca dela, em sua boca. E ela começava a dizer: eu vi, ó. Eu não tinha pecado não. Ela dizia só assim, ó. Era Deus. Eu vi quando tu pensaste.
Tem alguém aqui dessa época ou está fingindo que não viveu esses dias? Eu sei, eu vi. Quando tu pensaste tal coisa assim assado, e no teu coração tu disseste, não era na boca não, era no coração. E no teu coração tu disseste, falava, mano, falava, que eu tinha pensado desgrama. E eu ficava exposta. E sabe, a autoridade profética era tão forte, tão forte, tão forte. E o meu desejo de intimidade com Deus era tão forte, tão forte, tão forte, que ela dizia assim, não foi assim que tu disseste, mesmo exposta. Sabe o que eu tinha que fazer? Vai, sim. Quantos cultos eu chorei amargamente por falhas que cometi e que pensei, qualquer um comete essas falhas, o que que tem? Quantos erros, quantos tropeços no caminho eu dei e eu pensei, isso nem é considerado, isso nem é pecado. E Deus dizia, de fato não é pecado, mas não cabe na nossa intimidade. E aí você começa a ter que aprender a fazer uma escolha. Quer intimidade? Então vai ter que aguentar o confronto. Aí você pensa, e aquele que prospera no seu caminho quando está virado na lama? Eu me lembro de uma amiga minha. Essa amiga, uma pessoa se levantou contra ela. Nada aconteceu com essa pessoa. Ela entrou numa campanha de oração e ela começou a dizer, Deus, por que com fulano tu não fala nada? E eles eram da mesma igreja. E comigo tu vive me corrigindo, vive falando. Profeta vive me apertando. Com o outro Deus não falava nada, mas com ela Deus dizia, desce, perdoa, libera. E aquilo indignava ela. Aí um dia ela entrou no quarto de oração e ela disse, Senhor, por que com ele o Senhor não fala, mas comigo o Senhor está me estreitando, está me apertando? Eu nem sou o ofensor, eu fui a ofendida. Porventura o Senhor não é justo? E pá, indagando ali com Deus. Ela disse que ouviu o Espírito de Deus dizer para ela, para o quê? Para de reclamar o que eu estou pedindo, falando e exigindo de você. Aí ela dizia, mas com ele o Senhor não fala. E ela dizia, ele dizia, isso deve ser motivo de você glorificar o meu nome. Por quê? Porque contigo eu falo, eu estreito, com ele eu já não falo há muito tempo. Sabe o que é isso? Se Deus está te estreitando em uma área que você pensou que poderia passar batido, é porque Ele não abre mão do nível de intimidade no relacionamento que Ele quer viver com você. Levanta a mão direita para o céu, porque eu estou sentindo uma unção poderosa para despedaçar julgos antigos nesta noite pela palavra. Bora, meu filho, levanta essa mão mais alto que você puder, coloca a outra na mesma envergadura, vai. Quando eu disser 3, você vai ser profeta de Deus para a vida de alguém. Você vai abrir os braços em volta de uma pessoa e vai dizer para ela, aguenta o confronto, porque a intimidade com Deus vale a pena. Eu vou repetir, você vai dizer, aguenta o confronto, porque a intimidade com Deus vale a pena. É 1, é 2, é 3, vai, aguenta. Bota a mão nessa pessoa e diga, aguenta, porque relacionamento com Deus vale a pena, intimidade com Deus vale a pena, desfrutar de um ambiente com Ele vale a pena. Deixa Ele te cobrar, deixa Ele te estreitar, deixa Ele te espremer. Vai valer a pena, vai valer a pena. Deus não quer raso. Não é para ser superficial. Tem coisa que todo mundo faz, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você não. Você estava de boa querendo ser um crente super light. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí o Espírito Santo me trouxe aqui para te ver e dizer, com você não, tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. É na mesma envergadura. Sabe por que ele chorou amargamente? Porque ele sabe que há uma afinidade de um relacionamento que foi estreitado ao longo de 3 anos e meio de discipulado. Pedro não é tratado como multidão. Presta atenção nisso. O amor de Deus é igualitário a todos. Mas a forma de relacionamento não tem a ver com o amor dele por nós, mas com a forma como nós nos relacionamos com ele. Então é por isso que tem pessoas que acessam coisas das quais outras não acessam, porque não tem a ver com amor, tem a ver com relacionamento. E tem gente que entrou hoje aqui pensando,
foi nem pecado. E Deus está dizendo, porque eu te estreito antes de você pecar. Porque de você eu não tolero passivamente, nem mesmo algumas falhas. Chorou amargamente, não dava nem para pedir perdão, porque Jesus morreu. Entregou o seu espírito. Só que não dá para saber o que é mais difícil. Se é não poder me retratar a alguém que indiretamente, ainda que não intencionalmente, mas eu ofendi. Ou se é saber que essa pessoa vai voltar e eu vou ter que vê-la, sabendo que ela e eu sabemos que eu era de quem ela mais esperava e foi a primeira que a abandonei no momento que ela mais precisava. Não dá para saber o que é pior. Resumo da ópera. Aí você pula comigo para o último capítulo que nós lemos em João. Ali vai mostrar que Jesus já ressuscitou dentre os mortos. João capítulo 20. Primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena e as outras foram até a sepultura. Anjo sentado na pedra, porque procura viventes entre os mortos. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Jesus levantou. Maria não entende o que está acontecendo na hora. Acha que roubaram o corpo do Senhor. Vai correndo chamar quem? Pedro e João, os mais próximos. Vem Pedro e João. João corre mais apressadamente, mas deixa Pedro passar, porque a proeminência de liderança está com Pedro. Ele entra na sepultura, vê que está vazia, não sabe o que aconteceu, volta para a casa onde estavam escondidos. Jesus estava no jardim, espera todo mundo voltar, honra a busca de Maria, encontra com ela e se apresenta depois de um tempo. Maria, pelo que ao ouvir sua voz, virando-se, disse: Rabone. O encontrou. Não me toque, não me detenhas agora. Vá, meus irmãos, e diga o que você viu. O quê? Ele está vivo. Ele não foi roubado, ele está vivo. Eu não fui sequestrado, eu estou vivo. Maravilha. Passa um período de 8 dias. E então Jesus agora vai se manifestar. Presta atenção, escuta isso aqui. Quando Jesus é bom, irmãos, ele é bom. Mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Olha isso aqui. No capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, você vai ver a primeira manifestação de Jesus aos seus discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Verso 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, porque estavam com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Pedro estava lá, sim ou não? Pedro estava lá, sim ou não? Bora, Pedro estava lá, sim ou não? Sim, Pedro estava lá. Jesus chegou logo naquele dia, naquele mesmo dia, apareceu na casa onde eles estavam. Pai seja convosco. Ele não foi confrontar ninguém, ele foi levar a sua paz. Você tem que entender que diferente de qualquer julgador e de qualquer confrontador que quer se aproveitar do seu erro para parecer mais santo do que você, Jesus não te confronta roubando a tua paz. Não, primeiro ele te dá paz para conversar com você. Jesus não precisa tirar a tua paz para conversar com você. Gente sem paz não consegue desenvolver uma conversa civilizada, equilibrada, consciente. A primeira coisa que Jesus ministra sobre a vida de quem ele ama, ainda que ele vá confrontar, é paz. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender. Essa inquietação, essa angústia que você está vivendo é a consequência do erro que você cometeu e não da cobrança de Jesus. Deus me trouxe hoje aqui para dizer isso para alguém. Quem está roubando a tua paz não sou eu, é a tua consciência. Quem está te desvirtuando do propósito não sou eu não te condeno, eu te perdoo, mas a tua consciência te castiga. E nessa hora a gente descobre que é muito mais servo da nossa consciência do que servo de Deus. Vou repetir. São em momentos como esse que a gente descobre que é muito mais servo da nossa consciência do que servo de Deus. Sua consciência tem razão em muitas coisas, mas ela não pode ter poder de determinação sobre as coisas que Deus liberou sobre você. Vou te explicar. Olha o que o Senhor disse para Israel em dias de dificuldade do pecado de Israel.
Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Presta atenção, Israel está toda errada, virada no pecado da idolatria. Deus poderia estar dizendo: eu vou destruir, vou acabar com vocês, como algumas vezes Ele fez. Mas olha o que Ele está dizendo: meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz. Sabe o que Ele está dizendo? A minha vontade não é exterminar vocês, não. A minha vontade é ver em vocês arrependimento, cura, renovo, transformação, libertação. O que Ele está dizendo é: meus pensamentos a seu respeito, apesar dos seus erros, não é crucificação, inferno, enxofre, não. Meus pensamentos a seu respeito são restauração, edificação, resgate. Eu só penso coisas boas ao seu respeito. Camila, e por que eu não me sinto assim? Por que eu me sinto mal? Por que eu não me sinto confortável quando o Espírito Santo me abraça? Por que ao invés de me render ao propósito de Deus, eu entrei num caminho de fuga? Eu tenho vontade de orar, mas não oro, porque eu não tenho cara para falar com Deus, Camila. Eu tenho vontade, por exemplo, de hoje, aqui e agora, Camila, entregar minha vida para Jesus e dizer: Pai, estou de volta à tua presença. Mas quando eu me lembro de tudo que eu fiz e do que eu estou fazendo, eu não tenho cara para isso. Sabe por quê? Porque você se tornou escravo da sua consciência. E quem se torna escravo da consciência se torna carcereiro de si próprio. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Você e eu somos tão egocentristas. A gente se acha tanto, mesmo quando está mal. A gente se acha tanto. Acha que a gente pode consertar a nossa própria vida. Acha que a gente pode aplainar os próprios caminhos. Porque você pensa: se eu identifico o erro, posso consertá-lo. Só que não é tão fácil assim. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu sou capaz de realizar. E Jesus deixou tão claro que não tinha porquê a gente brigar tanto com a gente mesmo, porque Ele mesmo disse: ora, sem mim. Mas não, a gente quer ser mais santo do que os outros. E sabe como a gente faz? Primeiro eu vou arrumar minha vida. Primeiro eu vou arrumar minha casa. Primeiro eu vou organizar tudo que está fora do lugar. Primeiro eu vou casar. Primeiro eu vou renunciar a tal coisa, largar tal vício, quebrar tal aliança, me desfazer de tal ciclo tóxico com tal pessoa. Primeiro isso, primeiro aquilo. Só que preste atenção. Quando você vê Jesus falando sobre a sua entrada na vida de alguém, utilizando o exemplo da porta do coração, olha o que Ele diz: eis que estou à porta aí. Se alguém abrir. Eu vejo Jesus nestes dias batendo na porta do coração, e vejo do lado de dentro a gente com a chave na mão, doido para abrir a porta. Só que a gente diz para Ele: deixa eu arrumar a casa primeiro. Só que o que nós precisamos entender é que não há bagunça do lado de dentro que Jesus já não a conheça, mesmo batendo do lado de fora. Então não é de Jesus que você quer esconder a bagunça. Você pensa que é capaz de limpá-la na sua consciência. E isso é perigosíssimo. Quem está acompanhando, diga amém. A quem o Espírito de Deus está dando discernimento nessa palavra, diga: eu aqui. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender ainda melhor. John Piper tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Com quem isso acontece, Camila? Com quem não percebe, mas passa a servir a sua consciência ao invés de servir ao seu Deus. Você se pune, você é a vítima e você também é o carrasco. Você é o réu e você também é o juiz. O choro amargo de Pedro, de certa maneira, é a manifestação de alguém que precisa ter a consciência do erro. Sim ou não? Sim ou não?
E eu não estou dizendo que o evangelho vai te abduzir, não. A orientação de Paulo ao que nós estamos fazendo aqui nessa noite é que nós apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto que tem consciência do que fez, do que faz, de quem é e de onde vai chegar. Mas uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você se tornar escravo dela. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: está diante de ti a tua consciência, e está diante de ti a palavra que eu liberei sobre você. Escolhe, pois, hoje quem vai governar a sua vida. Se é a minha palavra ou se são seus decretos. Se é a minha palavra ou se é a sua razão. Porque se é a minha palavra, não importa como você está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu não vou falar mal dele, não. Eu vou entrar com ele, vou puxar a cadeira, vou sentar minha mesa e vou me alegrar com ele. Abra a porta do jeito que está. Bate na mão de dois aí, bate na mão de dois, bate na mão de dois aí, diga: abre a porta do jeito que tiver. Abre a porta do jeito que tiver. Abre a porta do jeito que tiver. Do jeito que tiver. Abre a porta. Abre a porta do jeito que tiver. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Abre a porta. Não sirva mais a sua consciência do que você é capaz de servir ao teu Senhor. Eu sei que pensamentos tenho de vós. Você não sabe quem você é. Você só está medindo como você está. Sua consciência não é o aferidor do seu destino, é a aferidora do seu momento. Agora presta atenção, para a gente encerrar aqui no capítulo 21. Você acha que Jesus está ofendido com Pedro? Alguém que consegue imaginar Cristo ofendido com alguém? Não, então teve gente que não teve segurança para falar. Judas o traiu por algumas moedas. Jesus recebe Judas no Getsemane. E ele não diz: a que vieste, sua naja, sua cobra cascacu. Não, olha o que ele diz: amigo. Você consegue imaginar um Jesus hipócrita? Fala para mim, é deboche ou é verdade? Ele está debochando ou é verdade quem ele é? Jesus, ele tem o... Ele tem não, ele é. Jesus, ele é a chave do cristianismo. E para mim, tá? A chave do cristianismo, dentre muitas coisas, uma delas, principal, é não permitir que as pessoas não foram com você fazer com que você deixe de ser quem Deus quer que você seja. Para mim, essa é a chave. E eu vejo essa prova em Jesus, ó. Judas, traidor, vacilão, teve oportunidade de arrependimento na celebração daquela ceia, daquela mesma ceia. Não confessou. Jesus falou: então o que tens a fazer, faze-o logo. Filho da perdição. Foi lá, traiu, beijou Jesus no rosto. Que é isso? Jesus olha para ele e diz: a que vieste, amigo? Quem tem problema com Judas é você. Jesus não tem problema nenhum com Judas, não. A que vieste, amigo? Sabe o que ele está dizendo? O que você fez contra mim não muda quem eu sou. Eu sou amigo. Não muda quem eu sou para você. Ouça isso. Não muda quem eu sou para você. Se Judas, que fez muito pior, ele chamou de amigo, aí eu vou te perguntar: aquele a quem ele elegeu como um dos principais discípulos, ele está ofendido com ele? Aquele que foi alvo da sua intercessão porque ele não queria perder o investimento de mentoria de 3 anos e meio de ministério. Você acha que Jesus está furioso com Pedro? Está ofendido com Pedro? Está magoado com Pedro? Está nada, meu irmão. Não está. Ora, se não está, por que vai confrontar? Porque para Jesus isso não é um problema, mas se ele não confrontar, para o ministério de Pedro, será. As coisas das quais Jesus está te apertando,
confrontando e te estreitando, não é porque elas são um problema para ele, mas é porque elas serão um problema para você, se ele não tratar. Não é sobre estar ofendido. Seus pecados não fizeram Deus amar você menos do que Ele ama agora. Acredite. Mas se Ele não confronta, eles vão acabar com você em pouco tempo. Agora olha, a primeira vez ele chega e declara paz. Paz seja convosco. Versículo 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Lembra? A primeira vez que ele entrou, Tomé não estava. Aí todo mundo o viu, contaram para Tomé. Tomé não creu. Quem lembra? Alguém aqui lembra desse episódio? Estou contextualizando que eu gosto de caminhar junto com vocês. Como Tomé não estava, Jesus volta naquela casa de novo para poder confrontar a incredulidade de Tomé. Aí ele aparece de novo. E o que ele diz na segunda aparição? Paz seja convosco. Eu quero dizer para você, irmãos, em Deus nesta noite, que todo confronto que Jesus te fará passar será regado da paz que excede todo entendimento. Jesus vai te dar paz enquanto te trata. Eu não estou entendendo, Camila, vai entender. Você vai passar por situações que vão até te constranger um pouco, mas vai ter alívio na alma mesmo dentro desse processo. Oh meu Deus, eu estou ministrando isso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Assim diz o Senhor a alguém aqui nesta noite: eu estou te dando paz para começar o tratamento. Eu estou te dando paz para começar um confronto. Por quê, Camila? Porque eu, diferente da maioria das pessoas que você conhece, eu vou tratar da sua dor sem te deixar traumatizado. Eu vou tratar sem te deixar traumatizada. Vou tratar sem te deixar traumatizado. Eu vou falar contigo do abuso que você sofreu, sem que você se sinta abusado. Quando eu estiver tratando, eu mexo na ferida, mas eu sou o bálsamo. Sou eu que faço a chaga, sou eu que limpo, eu que abato, eu que exalto. Receba paz, meu irmão. Receba paz para os 6 meses de 2023. Receba paz para viver confrontos sem ficar traumatizado, sem ficar sequelado. Paz, paz, a paz do Senhor. Urabaia lama darabashai, delebe de cal e a sebe de ali, tricalamondo rebaia chave nuriácia. Eu estou vendo ele entrando em corações agora, pastor Samuel, e ele está dizendo: essa noite eu te dou paz. Antes de te confrontar, eu te encho de paz. Eu te dou paz. Paz para seguir, paz para confessar, paz para renunciar, paz para se tratar. Paz, eu te dou paz. Urabaia candalamaia sai. Apareceu a primeira vez e disse: paz seja convosco. Responda aí. Pedro estava entre eles, sim ou não? Mas tratou ele de algum assunto? Segunda vez, 8 dias depois, aparece naquela mesma casa. Estão todos reunidos no mesmo lugar. Entre eles também está. Mas ele trata alguma coisa? Ele diz o que de novo? Vamos falar a verdade? Apareceu a primeira vez, não tocou no assunto e ministrou paz. Apareceu a segunda vez, não tocou no assunto e ministrou paz. Se coloca no lugar de Pedro. Por mais que seu erro tenha sido grave, o que você seria tendenciosamente levado a pensar? Não falou a primeira vez, não falou a segunda? Das duas, uma. Ou eu já estou liberado, ou vai que nesse processo de morte e ressurreição, o que aconteceu antes, ele esqueceu, sei lá. Eu sei de uma coisa: enquanto Jesus não toca no assunto, Pedro é que não toca. Por quê? Porque às vezes, para botar para fora o que te apodrece, machuca por dentro, você precisa que alguém faça um esforço para te ajudar a tirar. É difícil expor o que te constrange. Irmãos,
É muito difícil dizer para alguém: estou viciado em pornografia. É muito difícil dizer para alguém: traí minha esposa. É muito difícil dizer para alguém: traí meu marido. Irmãos, é difícil colocar para fora o que nos constrange. Julgar qualquer circunstância dessa é imaturidade. Meu marido tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: fora da experiência só existe mera especulação. Tudo que você fala sobre algo ou alguém sem ter vivido, por mais que pareça gabaritado para dizer, se você não viveu, é especulação. Não tem o mesmo nível de autoridade de quem tem experiência naquilo. Irmãos, você, por exemplo, pode pedir para qualquer pessoa orar pelo seu filho. Eu, por exemplo, você pode me pedir para orar pelo seu filho. Vou orar com toda a fé que eu tenho. Mas se tu pedir uma mãe para orar pelo teu filho, vai ser outro nível de oração, outro nível de compaixão. Se inclusive o seu filho estiver passando o que ela já passou, aí é outro nível de oração, é mais autoridade na experiência. Então é muito fácil julgar os pecados dos outros. Sabe o que é mais fácil do que isso? Comparar pecados. Sabe o que eu fico feliz com Pedro, dele chorar amargamente? Ele não mede nem compara o pecado dele com o pecado de Judas e de nenhum outro. Porque, irmão, quem quer conserto não compara pecado, confessa o seu. Você quer ver uma coisa que me irrita? A gente vê muito isso em rede social. Alguém manifesta algum pecado, publica tal pecado, e os comentários dos condescendentes costumam ser assim: pior é fazer tal coisa, pior é tal coisa e tal. Então agora isso é uma competição de quem faz pior? Não tem isso, irmão. Aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Então Jesus vai confrontar Pedro, para que ele não se sinta julgado pela própria consciência e passe a desfrutar não só da paz que Cristo dá, mas da misericórdia que Ele concede. Então veja, olha o que ele vai fazer. Não fala na primeira, não fala na segunda. Gente do céu. Versículo 14 do capítulo 21. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Que vez é essa? A vez que eles estão na praia. É um cenário semelhante, não é o mesmo mar, não é o mesmo lago, não é a mesma praia, mas é o mesmo cenário. É água, é barco, é rede e é não pesca, não peixe. Esse cenário lembra o quê? Lucas capítulo 5, quando Jesus foi chamar a Pedro. Quando Jesus foi chamar a Pedro, Jesus vai dar uma demonstração de poder que vai deixar Pedro impactado. Só que Jesus não foi em Lucas capítulo 5 para realizar a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa só aconteceu em decorrência do chamado de Pedro. Tanto é que depois de ter pego aquela quantidade de peixes, que o barco quase ia a pique, ele não ficou com peixe nenhum. O texto diz que largando a rede, os peixes e o barco, seguiu a Jesus. Depois que Jesus realizou aquele milagre da pesca maravilhosa, quando Pedro viu aquilo, ouça isso, quando Pedro viu aquilo, impactado, maravilhado e apavorado pelo poder de quem estava diante dele, ele não vai dizer glória, ele vai dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Escuta isso, sou um homem pecador. Jesus está dizendo segue-me, Pedro está dizendo o quê? Afasta, vamos lá? Jesus está dizendo segue-me, Pedro está dizendo o quê? Jesus está dizendo vem para perto, mas Pedro está dizendo o quê? É como se Pedro dissesse assim: o senhor não sabe quem eu sou. E é como se Jesus dissesse assim: não, você que não sabe quem eu sou. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não posso te seguir, eu sou pecador. E Jesus está dizendo: é por isso que não sou eu que sigo você, é você que me segue. Vem, vem e tu serás pescador de homens. Chamou ele, ele aceitou.
tendo consciência de que era um pecador. Mas depois de 3 anos e meio de mentoria, começou a achar que estava pronto. Você leu comigo o texto da última ceia. Essa noite aqui, a oração que nós vamos fazer é: Deus, me dá a essência do coração de pescador que o Senhor viu quando me chamou. Aquela essência do início do ministério. O que isso significa? Olha para cá. No início do chamado, você não diz eu estou pronto, você diz afasta-te porque eu sei quem eu sou. E mesmo assim ele diz o quê? Vem, segue-me. Mas a gente começa a expulsar uns demônios, participar de uns cultos, e a gente já começa a ficar aleluia. Foi isso? Foi isso? Foi isso que prejudicou ele em dado momento. Só que agora Jesus espera a 3ª vez. Essa parte da mensagem eu falo com muito temor e tremor, porque essa espada é de 2 gumes, irmão. Eu volto a dizer, o que eu vou dizer agora eu falo com muito temor e tremor, meus irmãos. Porque eu não posso inventar o que o Espírito Santo fala, eu tenho que repetir o que ele diz. E enquanto eu estava sobre esse texto, ele me disse: diga ao meu povo que aquilo que eles pensam que esqueceu, que eu não vou mais tratar, que está guardado, escondido por estes dias, eu vou pegar coisas, causas e pessoas de circunstâncias mal resolvidas, pendência de calabaia, suremia. Tem gente aqui que vai viver os 2 lados da história. Gente que você pensa assim: eu já perdoei, deixou pra lá, mas só que o outro lado também é crente. Deus vai visitar ele por esses dias para te pedir perdão por coisas que você já dava por esquecido. Só que do lado de cá Deus também vai visitar a gente e vai pegar coisas que você não confessou, coisas que você não abriu, coisas que você guardou. E não vai ser aleatório. É o Espírito Santo dizendo: eu vou expurgar até os pecados que estão ocultos, porque eu não quero você andando, nem vivendo o ministério que eu te confiei, traumatizado com o que aconteceu. Eu não quero que a legitimidade da autoridade que eu te entreguei seja questionada por causa de pendências emocionais mal resolvidas. Meu irmão, creia você ou não do que eu estou dizendo, o que eu estou falando agora não pertence a um tópico de ministração, mas uma palavra profética. Assim diz o Senhor: por estes dias eu vou remover, mexer, cavar, confrontar, mas pesado você não vai ficar, errado você não vai ficar, em pecado você não vai ficar, subjugado você não fica mais, escravizado você não fica mais. E se eu fosse você, apesar de ser difícil, eu estava dando glória. Por quê? Porque o confronto também te liberta. Ele te liberta para viver a totalidade do que Deus te entregou. Vem aí dias de libertação. Pega na mão de alguém e diga: celebre a tua libertação. Celebre a tua libertação. Celebre, celebre, celebre. Celebre a tua libertação. Celebre o Deus que decidiu tratar o que alguém quiser esquecer. Deus, a tua palavra está sendo pregada e ela deixa aqui agora aquilo que manifesta o vício que um dia ela teve. Mas Senhor, eu declaro no passado, porque tu me chamou para ser a voz que anuncia o futuro, e eu declaro a partir de hoje libertação completa em nome de Jesus. Ela está abrindo a porta do coração do jeito que está. Todos os medicamentos, inclusive os que já não funcionavam mais, joga por terra, filtra o sangue dela, dá o melhor sono da vida dela. Insônia, eu te repreendo. Saia da vida dela agora. Saia da vida dela e coloque ela para dormir os melhores dias e o melhor sono da vida dela, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Celebre. Celebre a tua libertação. Celebre.
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que 1000. Oh. Senta, senta, senta. Ele vai andar. Eu acho lindo quando não importa a bagunça que está lá dentro, ao ouvir ele bater na porta, a gente abre e deixa ele entrar. Entra Jesus, mora Jesus, confronta Jesus, liberta Jesus, trata Jesus, limpa Jesus, salva Jesus, oh Jesus, Jesus, teu nome é maravilhoso. Celebre a tua libertação, celebre a tua libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, canamando rebadacia, ei, biquitimini racebre, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que 1000. Oh. Jesus deixou ser a terceira vez para confrontar. Irmãos, ouça isso. Isso é intencional. Jesus deixou para fazer isso no terceiro encontro de propósito. Até o tempo que você pensa que é de abandono, esquecimento, seja o que for, faz parte do tratamento de Deus. Deixou para falar na terceira vez. E aí na terceira vez deixou para perguntar quantas vezes? 3 vezes. Por isso que o texto enfatiza que a tristeza de Pedro não é a pergunta, mas a quantidade de vezes que ela está sendo feita. Agora veja onde Jesus deixou para fazer isso. Na casa ele fez isso? Fez isso num lugar totalmente externo. Agora, não foi em qualquer lugar. Ele pegou um cenário igualzinho do dia que ele o chamou. Praia, barco e rede vazia. Pescou não, né? Lançou e não pescou. Veja, tá igualzinho Lucas 5. Aí Jesus vem andando na beira da praia naquele dia. Eu imagino que Pedro esteja se sentindo mal, mas olha como Jesus faz. Filhos, tem alguém aqui que está dizendo: eu não presto. E o Senhor está dizendo: filho, tem alguém aqui que ama o Senhor de todo o coração e está em guerra emocional, espiritual, batalha de libertação, e você pensa: eu não presto. Jesus está aparecendo hoje no mesmo cenário do teu chamado. E entenda, Ele não está dizendo desgraçado. Não, Ele está dizendo: filhos,
Ele chama todos de filhos e diz assim: tendes o que comer? Aí João grita respondendo: não. Aí ele diz: lança a rede para o lado direito. Aí eles pegam a rede. Quando puxa a rede, aquele tranco, eles conhecem esse tranco. Eles já viveram esse tranco uma vez, no mesmo barco, com a mesma rede. Quando segura, ai irmão, é tão lindo. João diz assim: Pedro, é o Senhor. Como quem diz, isso aqui só Ele faz. Só pode ser Ele, Pedro, é Ele. Pedro fica tão desesperado porque está sem roupa, que ele pula no mar de vergonha. Os discípulos vão arrastando aqueles 153 grandes peixes até a margem da praia. Pedro se recupera e traz os peixes para a superfície. Por isso que ele é o líder. Porque até quem nos ajuda pode arrastar o que a gente não está aguentando puxar. Mas o que Deus deu, só a gente traz para a superfície. Lá em Lucas 5 foi a mesma coisa. Aí veja, quando ele vai para a praia, olha, Jesus já tinha preparado uma fogueira. Jesus já tinha preparado uma? Olha como ele é intencional. Quando Pedro traiu, ele estava sentado aonde? Ao redor de uma? Peixe, pão, brasas, e eles se assentam à roda. Ao redor de uma fogueira, ele negou. Ao redor de uma fogueira, Jesus vai tratar. E enquanto eles comem, num ambiente de paz, porque Jesus não precisa roubar a tua paz para te tratar. Quem está roubando a tua paz é o peso da tua consciência. Pedro, tu me amas mais do que estes? E é brabo ouvir essa pergunta sabendo que João está lá, porque João foi com ele até o Calvário, Pedro não. Mas ele tem uma característica que a gente precisa ter. O quê? O que a gente não fez, o que a gente fez de errado não pode anular o que a gente sabe que fez de certo. Aquele dia ele fez tudo errado, mas tudo que ele viveu até aquele dia foi de verdade no coração. Até o dia que ele vacilou na celebração da ceia, quando ele disse: estou pronto, ele não estava mentindo. É porque no coração dele, o amor dele falou mais do que a capacidade dele. Tu me amas mais que este? Aí ele responde: amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí segunda vez: Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, aí o semblante cai. Já entendi. É o confronto. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor. Aí muda. Ele diz: tu sabes tudo. O que isso significa? Tu sabes o que eu fiz. E agora eu não tenho nem coragem de responder tudo, porque eu me lembro que o Senhor também sabe o que eu vou fazer. Está lembrando? Tu sabes de tudo. E tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? Tu sabes de tudo. Sabes o que eu fiz, sabes o que eu sou capaz de fazer, mesmo quando eu acho que eu não sou capaz de fazer. Mas também sabes que apesar de tudo, eu te amo. É como se Pedro estivesse um pouquinho em cada um de nós dizendo assim: tu sabe que no domingo eu vou ser confrontado por coisas que minha consciência traz a lembrança do que eu fiz, mas mesmo assim vou ficar lá, porque tu sabes que apesar de tudo, eu não sinto em lugar nenhum que eu sinto na tua presença. Não há nada que deixe meu coração mais abrasado do que a tua companhia. Tu sabes que eu te... Tu sabes que eu vacilo, mas eu te amo. Tu sabes que eu não queria errar, mas eu te amo. Agora veja. Numa via humana, isso daria uns 3 anos de desligamento do corpo. Que a quem muito é dado, muito será. E eu entendo normas e regras. Toda a sociedade precisa disso para viver. E a instituição eclesiástica não é diferente. Só que como ali Jesus ainda está na formação ministerial, olha o que ele vai fazer. Então apacenta os meus cordeiros. Diga para mim, isso é punição ou é promoção? Fica com medo não. Responde.
Isso aqui é promoção ou punição? É propício no dia do pastor. Pastor que odeia ser pastor vai dizer punição. Ai dos que fazem a obra gemendo, cuidado. Mas quem reconhece que quem deseja o episcopato, excelente obra deseja, sabe que isso não é punição, isso é uma promoção. Acendeu. Jesus não o puniu, Jesus o promoveu. Deus falou para mim: quem te pune é a consequência do seu erro, porque ela não deixa de vir porque você se arrependeu. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Só que Jesus está dizendo: eu não te dou sua sentença de acordo com as suas ações, mas de acordo com as suas motivações. Se eu ver em você arrependimento, eu não te preparo para te banir, eu te preparo para te promover. Apacenta as minhas ovelhas. E ele o promoveu. O homem que o negou 3 vezes, no dia de sua morte, estava tão revestido de coragem e de humildade, que ele disse: não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor. Vira a cruz de cabeça para baixo. O homem que o negou 3 vezes, ganhou 3.000 almas de judeus de uma vez só, na primeira ministração. O homem que outrora se acovardou numa fogueira, realizava milagres no nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. O coxo levantou e andou. Não era ele que dizia que sua sombra curava, era o povo que via tanta fé nele que dizia: se passar pela sombra já cura. E não é que curava. Fala para mim. Jesus disse: quando tu te converteres, não estava, mas quando ficasse, ia ficar tão forte que ia fortalecer os outros. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: quando eu te confrontar, não me peite, se arrependa. Eu não sou o seu punidor, eu sou o seu provedor. A gente sabe cantar aquela música que diz: temer porque, se eu estou guardado por quem nunca... Vem o Ministério de Louvor aqui para fechar comigo aqui. Está muito cheio, eu não vou poder fazer. Não vou pedir vocês para virem aqui na frente. Segura só um pouquinho, rapazes, por favor. Eu vou pedir assim, ó. Só vai levantar a mão. Vamos ficar todos de pé, todos de pé. Estica essa coluna aí. Você não vai sair daqui hoje fugindo do confronto. Você vai sair daqui hoje desejando o confronto. Você vai sair daqui hoje dizendo: Deus, me encontra, trata comigo. Sabe, Deus, eu prefiro ser amassado na tua mão do que cair na mão do diabo, sabe, do meu opressor. Me amassa, me molda, sabe? Tem gente que entrou hoje aqui com medo do confronto. E o Senhor está dizendo: você vai sair daqui hoje me pedindo para ir ao teu encontro. E o teu arrependimento vai me trazer de volta para a tua vida. E a tua confissão vai manifestar a minha misericórdia. E o meu confronto vai restaurar a nossa intimidade. Eu vou resgatar a nossa intimidade. Lembra quando tu sentia a minha presença já nas primeiras horas do café da manhã? Lembra quando na beira da pia tu não precisava de muito louvor e nem de muita música? Tu começava a glorificar o meu nome e eu me manifestava. Eu falava contigo numa brisa fresca que entrava na janela. Lembra quando você dobrava o joelho para fazer uma oração de finalização de noite para dormir? Mas eu te tomava na súplica.
e tu tinha que levantar da oração e tomar outro banho, porque tu pingava suor na minha presença. Lembra quando eu renovava as minhas línguas repartidas como que de fogo sobre a tua cabeça? Lembra quando eu te revelava sonhos? Lembra quando tu acordava com o nome de uma pessoa que tu não via há anos na cabeça, e naquela semana tu encontrava aquela pessoa? Nunca foi coincidência, era a intimidade do nosso relacionamento. Eu falava com você de coisas profundas e também das mais triviais. E você vai sair daqui hoje desejando o resgate disso. E se para isso você tiver que ser confrontado, você não vai fugir dele, você vai fugir para ele. E ele vai fazer o que vamos cantar aqui já já. O quê? Prover de novo. Mas eu quero dar uma oportunidade para todos. E a única oportunidade, a única forma de aproveitar essa oportunidade é se ao ouvir ele bater na porta, você abrir. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou aqui pregando nessa noite, mas eu não tenho essa chave. Essa pessoa que está aí do teu lado, ela pode orar por você até o culto acabar, mas ela não tem a chave. Essa chave só quem tem não. Se ele tivesse, ele não batia. Ele bate. Só quem tem essa chave? Só você. Só você tem essa chave. É por isso que isso aqui não cola. Ó. É por isso que isso aqui não cola, ó. Eu vou ficar aqui no meu lugar, porque Deus sabe, mas não concorda, porque não fui eu que inventei isso, nem igreja, nem padre, nem pastor. Isso está acima de tudo que você considera religião. Foi Jesus que disse isso aqui, ó. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, deixa eu me apoiar em você. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Ou melhor, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Se eu soubesse que você estava aqui no cantinho, eu tinha vindo há mais tempo. Ó, não adianta falar assim: ah, Deus conhece meu coração, Deus sabe, mas não concorda. Se não tiver confissão, não haverá promoção. Camila, o que eu vou ter que fazer? Presta bem atenção que eu só vou falar uma vez. Quando eu disser 3, você vai levantar a mão aí aonde você estiver. Só no 3. Por que, Camila, de 1 a 3? Porque tudo que a gente está precisando de coragem para fazer, quando a gente conta de 1 até 3, dá impulso. Já pulou de um lugar alto? Não dá para pular de um lugar alto sem contar 1, 2, 3 e já. Só que deixa eu te falar, nesse pulo você não cai. Olha para o teu irmão e diga assim: se joga que você sobe. Quando eu disser 3, você que está afastado dos caminhos do Senhor, distante: ai, Camila, eu estou desviado. Irmão, desviado não frequenta culto. O culto está sendo transmitido online agora? A gente está online, o chat está aberto? Todo mundo, você que está em casa aí, eu vou entrar aqui ao vivo agora também. Você que está em casa aí, se você está afastado, e quiser hoje reconhecer Jesus como seu Senhor, você vai lá no chat. Camila, eu não tenho acesso ao chat aí do ao vivo. Não tem problema, dobra o joelho aí onde você está. Se está na cama, sai da cama e dobra o joelho. Se está no sofá, sai do sofá e dobra o joelho. Se tem prato de comida na tua frente, nem só de pão viverá o homem. Coloca a janta de lado e fala: Senhor, hoje eu estou voltando, estou entregando minha vida para Ti. Mas se você tiver acesso ao chat aí ao vivo, você escreve: quero Jesus, e eu vou entender isso como sua confissão pública de fé, e nós vamos orar por você. Você que está aqui, você vai levantar a sua mão, só isso. Vai levantar a sua mão. Camila, tem que levantar a mão? Tem. É um jeito de você aceitar o confronto, se manifestar diante do Senhor e dizer: estou aqui. Entendeu? Você vai levantar a mão: estou afastado, estou dizendo. Ah, Camila, eu tenho uma situação tico-tico no fubá, inclusive o fubá veio. Levanta a mão você, tico-tico, fubá. Jesus não disse para ninguém: se arrume e vem. Ele disse: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu conto 1. A igreja vai entrar em oração pela sua vida agora. Comece a orar, igreja. A oração é: Senhor, não permita a vergonha e a timidez impedirem essa pessoa de tomar a decisão mais importante da vida dela. Joga por terra toda a timidez. Camila, mas eu estou com vergonha, o que eu faço? Bota a vergonha no bolso e levanta a mão de todo jeito. Sabe por quê? A vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna. Eu conto 2. Prepara, porque só vai levantar a mão agora quem precisa reconciliar, quem vem à igreja, mas ainda não tinha tomado uma decisão, uma confissão pública de fé. E hoje eu estou te explicando por que é necessário. 2,5. Camila, é comigo o confronto. Foi a mim que Deus chamou. Agora eu entendi por que eu vim. 2,45. Bora, igreja, continue orando. Camila, sou eu. É você? Levante sua mão mais alto que você puder. Somente isso. Deixa eu te identificar. Isso. Levante a mão. Mantenha a mão para o alto. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Isso. Mantenha. Mantenha que eu vou te achar. Fique com a mão para o alto. Não aplauda agora, senão eu vou me perder nas mãos. Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41. Oh, meu Deus! Diga: temer por quê? Vamos cantar assim? Temer por quê? Fala pra ele. Se eu não vou temer. Guardado porque nunca perdeu a batalha. Eu não virei, eu agirei, minha mão é as 41 pessoas que eu contei aqui dentro, levanta a sua mão de novo, sacode. Só elas, tá? Levanta a mão. Camila, fui eu. Levantei, levante de novo mesmo. Que já quer para ser confrontado, meu irmão. Eu gosto de gente assim, igual você. Levanta a mão. Você que é daqui, onde você vê uma mão erguida, vá nela agora e se aliancie a ela em oração agora. Camila, mas essa pessoa aqui, como assim me aliançar? Eu quero sovaco molhado em cima do ombro. Chega perto dela aí agora, vai. Onde você vê uma mão estendida, homens com homens, mulheres com mulheres. Tá vendo uma menina e uma moça? Vai lá, aliança com ela. Bora, Devec Sorocaba. Bora. Não abaixa a mão até alguém parar aí do teu lado, viu? Não abaixa a mão até alguém parar do teu lado. Aonde tiver uma mão estendida, vai lá e abraça. Traz essa pessoa para perto, você vai orar com ela agora. Bora, tem muita gente ali, ó, irmão. Muito homem ali, eu preciso de mais homem ali, ó. Meu sonho era mais um pouco de água. Vai lá. Obrigada. Lá, gente, ó, lá, gente. Lá, e deixa Deus trabalhar. Meu irmão ali, gente, sozinho ali, ó. Ali também, ó, ainda tem mulheres ali, ó. Isso. Camila, parou alguém aqui do meu lado, pode abaixar a mão. Camila, já senti um sovaco quente aqui. Cara. Pode abaixar a mão. Não chegou ninguém aqui ainda, Camila. Levanta essa mão. Tem mais 2 ali, gente. Eu preciso de mais 2 pessoas ali. Isso. Ora aí com essa pessoa. Que noite linda. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, tem tanta gente na internet. Margarida, Daniela, Daiane, Cris, Rosa,
João, Alice, Bruna, Ana Paula, Rose. Tanta gente fazendo com Deus uma aliança. E é legal que a galera lá está ajudando a gente a contar também. Disseram que um disse assim, 4, outro disse mais 11. Então não sei se são 11 no total ou se já são 14 ou 15. Amém. 20, glória a Deus. 41 mais 20. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Por todas, por todas. As que estão aqui, vamos aproveitar esse privilégio. Você que agarrou em alguém, abre os corredores e deixa eles trazerem essas pessoas aqui para frente. Deixa eles trazerem, traga junto. Venha, você e seu intercessor. Isso. E eu estava me apoiando em tu, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Assim Deus te use muito para apoiar muitos. Oh, glória. Deus abençoe. Que coisa boa. Eita, glória. Glória a Deus. Santo Deus. Levante a mão, igreja. Levante a mão e vamos orar por todos eles. Eu vou levantar a mão aqui em direção também aos irmãos da internet. Todas as pessoas. Nós glorificamos ao Senhor porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa. Não, você não me ouviu. Nós glorificamos ao Senhor porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa. Oh, glória! Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora em gratidão ao Senhor por todas essas vidas que suportaram o confronto, que aceitaram o confronto e que decidiram nessa noite se render ao Senhor, reconhecer que não podem viver nem mais um dia distante da Tua presença. Obrigada por todas aquelas que no ao vivo também estão agora de casa, do trabalho, se rendendo aos Seus pés. Cumpre o que Tu disseste que faria, quando Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, nós ligamos a salvação das suas almas, nós ministramos sobre eles e sobre elas a alegria, 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 alegria da salvação, alegria da salvação. Ministramos sobre cada um deles e delas a paz que excede todo o entendimento. Recebe-os na Tua presença, Senhor, e glorifica o Teu nome. Escreve o nome deles no livro da vida. Glorifica o Teu nome, Senhor. Abraça eles com Teu Espírito Santo, que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes, e que jamais se desviem da Tua presença e do altar que hoje os abençoamos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Vai funcionar assim, vou pedir uma gentileza para vocês. Onde é que a gente... É que eu queria pegar só teu nome e teu zap, só isso. Aí a gente sai por onde? Por aqui? Aqui pela... Escuta aqui, só um bizu. O que é um bizu? Uma dica, só um bizu. Se você subir aqui à esquerda, Camila, o que tem lá? Um livro. E esse irmão que está com você, vocês vão subir com eles, não quero ninguém subindo sozinho. Vocês vão pegar, sabe o que? A gente vai pegar só teu nome e teu zap. Para quê? Para te ajudar em oração. Eu não sei se a lista é completa, como é que é, mas hoje, em razão da hora, só o nome e o zap. Camila, eu vou ter que passar meu zap? Claro que não, só se você quiser, mas eu vou dar um grito ainda hoje na linha de transmissão, hein? Que eu já quero que eles levantem amanhã na segunda-feira como? Confundindo o inimigo. Eu já vou dar um estouro hoje, eu já vou mandar um áudio hoje. Aí se você puder passar só seu zap e seu nome, para quê? Pra gente poder te mandar um áudio, mandar de Deus uma palavra, porque aqui na atmosfera tudo coopera, e é amanhã que o pau começa a cantar na casa de... Entendeu? Mas aí você vai levantar, entendeu? Já vou te dar um brado logo de manhã, tá? Aí vou te pedir, é aqui pela esquerda, é isso? Só isso, é rapidinho. Antes do culto acabar, você já desce.
Se falarem assim, não sei o quê, você fala, não, a pastora falou só o nome e o zap. E vaza. Tá bom? A gente só vai parar de aplaudir quando o último passar pela porta. Puxa a fila aí, meu irmão. Mas aplauda com vontade. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Mistura essas palmas. Enquanto você glorifica pela vida deles, Jesus prepara a salvação na tua casa. Para que num domingo próximo você diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Já tá fraco? Já tá fraco? Ai, Camila, eu tô cansada. Eu não tô não, irmão. Lá no céu essa festa tá começando agora. Faz festa com o céu. Celebre essas vidas. Oh, glória!